Graça e paz, amado líder, amada líder, desejo que Deus abençoe grandemente a sua reunião de célula nessa semana. Nós vamos compartilhar o estudo baseado no sermão que foi pregado pelo pastor Emerson no culto das 19 horas de domingo. O título é Esperança em Meio ao Caos. E quem não precisa de esperança diante das lutas, das adversidades da vida, não é verdade? Todos nós precisamos de esperança. A esperança nos impulsiona. E aí o pastor Emerson utilizou o texto de Números, capítulo 13. A leitura deve ser feita do versículo 25 até o 33 e o primeiro versículo do capítulo 14. Na introdução do estudo está assim: Moisés escolheu 12 homens e os enviou para analisar a terra prometida. No retorno, deram um relatório de que a terra era extremamente produtiva, mas haviam gigantes nela e, na opinião da maioria deles, seria muito difícil conquistá-la. Mas Josué e Caleb acreditavam que era possível tomar posse da terra. Pensando em como podemos esperar confiantemente no Senhor, compartilharemos o estudo de hoje. A primeira questão aqui para reflexão traz como título ou subtítulo Resposta ao Medo. Diz assim: o povo gritou em alta voz e chorou de medo. Está lá no capítulo 14, versículo 1. Chegaram a ter saudades do Egito. Pensando nisso, comente: ter medo não é nosso grande problema. Responder incorretamente que o é. Preste atenção. O povo começa a ter saudade dos alhos, das cebolas, daqueles alimentos que eles tinham lá no Egito. Mas eles se esquecem dos tempos de opressão, das crianças que foram mortas injustamente, do trabalho forçado e da escravidão que viveram no Egito. Então, muitas vezes a pessoa com esse foco no passado, sem crer no poder de Deus com relação ao futuro, muitas vezes tem uma visão distorcida. E ele coloca aqui, ter medo não é o nosso grande problema. Responder incorretamente o é, porque o medo pode até nos proteger. Muitas vezes é por medo que nós evitamos um grande acidente. Então o medo pode até nos proteger. No entanto, o medo também pode nos atrofiar. Não sei se você já viu aquela cena de um filme que a pessoa corre e entra no carro todos os dias, liga e sai e vai para o trabalho. Mais um dia, porque está sendo perseguido por alguém que está intentando contra a vida dela, ele tenta e não acerta, não é o lugar da conexão da chave. Ou seja, muitas vezes o medo nos impede de agir de forma coerente. Então, perfeito amor lança fora todo medo. Lembre-se disso, Cuidado com as respostas que nós damos ao medo. É preciso ter espírito de ousadia. Segundo, visão da realidade. Estava em xeque o passado de opressão no Egito e uma promessa de uma terra que mana leite e mel, extremamente produtiva, Deus abriu os olhos deles para aumentar o desejo pela terra à frente e permitir que o Egito ficasse no passado deles. Então, é possível traçar um paralelo entre nós e a expectativa da vida eterna? Comente a sua resposta. Presta atenção. A terra prometida, que para aquele povo era um lugar de tranquilidade, de provisão, do cuidado intenso de Deus, do alimento para toda a descendência e para toda a família, simboliza para nós a Nova Jerusalém. Essa é a nossa terra prometida. Nós seguimos direcionados a Canaã celestial. E toda a nossa expectativa de vida aqui deve ser sempre pensando na eternidade. Tudo que nós empreendemos e realizamos para Cristo como um povo salvo deve ser sempre na expectativa da eternidade. Então, o paralelo que existe o Egito é sinal de escravidão no pecado. E há pessoas que às vezes, por medo daquilo que está por vir, porque desconhecemos o futuro, ficam presos ao Egito. Pensam no hoje e esquecem da vida futura. Não vale a pena ter apenas uma vida para viver e viver longe daquilo que Deus planejou, porque dessa vida depende toda a eternidade. Então, é importante nós encararmos essa realidade. Terceiro tópico aqui, memórias que nos encorajam.
Caleb relembra os grandes feitos de Deus, compreendendo a importância de refletir sobre a intervenção de Deus na nossa história. Compartilhe a frase a seguir: fé não é uma conclusão que chegamos simplesmente com base no que vemos, e sim a conclusão que chegamos com base no que Deus é e em quem Deus é. Essa é uma frase do Eugene Peterson, que é um grande teólogo, um grande estudioso e, de alguma forma, traz uma grande reflexão. Olha o que é fé. Hebreus 11 define o que é fé. Se nós olharmos para as circunstâncias, isso não é fé. Tem pessoas que querem ter um sinal do favor de Deus para dizer, olha, então agora eu vou continuar tendo fé, tendo esperança de dias melhores. Fé é exatamente ao contrário. A gente não está vendo possibilidade, não tem existência nenhuma do que é aquilo que nós temos colocado diante de Deus, mas nós cremos que Deus ele é imutável em seu ser e quando Ele promete, Ele cumpre. Então eu creio que essa frase aqui do Eugene Peterson, ela é extremamente reflexiva para nós. E olhar para o passado, a gente precisa ter um olhar coerente. Por quê? Veja que o povo de Israel, eles se lembraram das comidas, né, que eles tinham lá, das coisas que eles consideravam boas, mas a mente foi extremamente seletiva. Eles se esqueceram da escravidão. Mas olha só como que um homem que é direcionado por Deus, como é o caso de Caleb, consegue ter uma memória ou uma lembrança adequada. Ele lembra dos livramentos. Ele lembra que Deus enviou 10 pragas e os tirou do cativeiro, né, lá no Egito. E quando eles estavam vindo em direção à Terra Prometida, muitos milagres aconteceram. Durante o dia, tinha nuvem de glória, protegendo-os do sol escaldante no deserto. À noite, tinha as colunas de fogo, que também os protegia dos animais peçonhentos, dos insetos que tem no deserto. Então tinha a proteção de Deus o tempo todo. Quando tinha o Mar Vermelho à frente, o exército de Faraó atrás, Deus abre o Mar Vermelho e eles atravessam em terra seca. Quando tem sede, né, Moisés fende a rocha e vem água. Muitos milagres, todo dia o maná, Deus trazendo provisão para eles. Então Caleb começa a lembrar os milagres de Deus. Olhar para o passado, irmãos e irmãs, é para nós percebermos que o mesmo Deus que cuida de nós hoje é o que nos sustentou até hoje. E aqueles momentos que a gente achava que não ia ter uma solução, um escape, Deus sempre interveio na história e trouxe uma solução. E aí toda essa história, todo esse relato e todo o fato acontecido nos tempos do Antigo Testamento apontam para uma única direção, a eternidade. E tem um único caminho que nos leva à Terra Prometida. E esse caminho é Jesus. Por isso, a nossa conclusão está assim. Aos 85 anos, Caleb se apropriou da promessa de Deus, chegando ao Monte Hebrom. Ele é um exemplo de um homem digno de ser imitado. Ele é um tipo de Cristo, que no Monte do Calvário se entregou no nosso lugar, garantindo a vida eterna. A nossa Canaã celestial só é possível em Cristo. E por isso, irmãos e irmãs, nós encerramos esse estudo levando todas as pessoas da nossa célula a entender que Jesus é o perfeito mediador, aquele que nos leva a Canaã celestial, à presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Eu quero orar por você e por sua célula dessa semana. Pai, muito obrigado pelo privilégio de transmitir a mensagem do Evangelho e que esta palavra encontre lugar no coração de cada um dos nossos discípulos. Peço uma unção renovadora, sabedoria, discernimento a este amado líder na aplicação deste estudo e na condução da célula desta semana, que seja marcada pelo Teu sobrenatural, uma célula marcada pela presença do Espírito Santo. No nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Graças a Deus. Tenha uma semana abençoada, uma reunião marcada pelo manifestar do poder de Deus. Deus abençoe você e a sua casa, a sua família.